Seguimos com outras notícias. A bancada do PL oficializou nesta terça-feira a nomeação de Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria na Câmara. Ao assumir esse posto, o deputado não precisará justificar suas ausências nas sessões, evitando assim a perda do mandato por excesso de faltas. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que enviou um comunicado ao presidente da Casa, Hugo Mota, e afirmou que já há respaldo regimental para que Eduardo exerça sua função mesmo longe do Brasil. Mota, porém, nega ter sido procurado e precisa oficializar essa nomeação. Começar com o Roberto Mota, então, oposição oficializando o nome de Eduardo Bolsonaro, líder da minoria. Sendo assim, ele conseguiria evitar a perda de mandato, porque não precisaria justificar as ausências. Mas alguma dúvida de que alguém judicializaria essa questão? Ajuizaria uma ação junto ao Supremo? PT diz que vai acionar o STF, Mota. Surpresa, né, Caniato? Eu acho muito bom ver que a oposição começa a entender o que está acontecendo no Brasil. Política é disputa pelo poder. É isso. Baseado em convicção, é o que eu defendo, mas é disputa pelo poder. O chanceler Otto von Bismarck disse uma vez que guerra é a continuação da política por outros meios. Mas muitas vezes a política parece a própria guerra, especialmente no Brasil de hoje. Eu já disse isso aqui, eu acho que eu digo todo o programa. Os políticos de oposição, de direita, precisam ter consciência de que não estão brigando por uma vantagenzinha qualquer. Eles não estão brigando por uma emenda, eles não estão brigando por um cargo. Eles estão lutando pela própria sobrevivência. Eu acho, com as informações limitadas que a gente tem, me parece que a oposição fez uma manobra corajosa e ousada. E está no regimento, viu, Dávila? Não é ilegal, ainda que muitos digam que não seria adequado uma nomeação como essa, uma vez que Eduardo está no exterior. Mas o PT já avisou que vai ajuizar essa questão, viu, Dávila? Não, o PT pode ajuizar o que bem entender, mas na verdade essa é uma escolha do partido. Se o partido resolve mudar a sua liderança e escolher Eduardo Bolsonaro, esse é um dever do partido. Agora, o fato é o seguinte: é impossível ser líder da minoria remotamente. A gente sabe que as conversas acontecem no dia a dia da Câmara, no dia a dia das conversas, dos cafés, dos almoços, das articulações políticas. Então, na verdade, é uma maneira de salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, porque ele não vai conseguir exercer o papel que lhe cabe, de líder da minoria na Câmara. E aí, Caniato, é a história deste espírito centrão tão bem descrito pelo Beraldo. Assim, não, quer dizer, olha, a gente aceita que então, tá bom, Eduardo Bolsonaro continua aí como esse líder fictício da minoria, da oposição, lá tal do PL, mas tudo bem, mas a gente não caça ele e é mais uma concessão que a gente está fazendo para a ala Bolsonaro. É bem esse tipo de negociação à la centrão. Agora, na verdade, do ponto de vista de ferramenta, você vai ter um líder que não é líder. Então vai ter que ter alguém exercendo esse papel de liderança no Congresso no dia a dia. Isto é uma operação para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro e não para mudar a liderança do PL na Câmara. Pois é, PL oficializa o nome de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Dessa maneira, ele não perde o mandato. Isso está, inclusive, no regimento da Câmara dos Deputados. Como viu essa estratégia, Beraldo? Caniato, eu tenho que ser sincero. Esse tipo de manobra, por mais que esteja no regimento, me lembra o que Dilma Rousseff fez com a ajuda do atual advogado-geral da União, o primeiro-ministro do Brasil, Jorge Messias, o famoso Bessias, que fez um termo de posse falso, simplesmente para tornar o então ex-presidente Lula, que havia sido condenado à prisão,
torná-lo ministro, para que ele não pudesse ser preso. Esse tipo de arranjo, esse tipo de picaretagem, esse tipo de uso dos instrumentos do exercício da função pública para proteger um ou outro, sinceramente, não fazem parte do repertório necessário para termos um país sério. Se há uma preocupação com a situação financeira de Eduardo Bolsonaro, porque é a única coisa que ele vai conseguir, ele perder o seu mandato hoje não faz absolutamente a menor diferença para ele, porque ele não está no Brasil, ele não usa as prerrogativas que tem como parlamentar brasileiro, as relações que mantém com o governo norte-americano independem da sua função de parlamentar. Portanto, a única preocupação que eu vejo é com a questão financeira. Se há uma convicção e um reconhecimento do valor do trabalho que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que os parlamentares se cotizem e façam a remessa do dinheiro para ajudar a custear a vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto ele trabalha junto ao governo Trump para ter os avanços que ele e os seus colegas acham importantes. Agora, usar a estrutura da Câmara, usar o dinheiro público, aí vem, é o líder da minoria, aí tem lá não sei mais quantos assessores, aí tem mais verba disso, verba daquilo, para alguém que não vai exercer essa função. Vai ter reunião com o presidente da Câmara, ele vai participar como? Ah, não, vamos conectar ele pelo celular. Faça-me um favor. Existem ali mais de uma dezena de líderes. Aí vai alguém do celular, vai falar, não vai. Não, a vida real é muito diferente desse tipo de articulação que é feita. E eu acho tão imoral quanto foi a indicação de Lula, a nomeação de Lula, ou a tentativa de nomeação de Lula para ser ministro de Dilma, simplesmente para não ir para a cadeia. Havia outras alternativas para o PL, Mota? Talvez tenha sido uma aposta equivocada ou um tiro no pé? Não, eu não acho que foi um tiro no pé, não. Eu acho que quando a gente considera o momento em que a gente está vivendo, é difícil dizer qual é a alternativa, né? Quando a gente olha todos os processos, inquéritos, investigações das quais foi alvo Jair Bolsonaro, é difícil a gente pensar em alguma saída para uma situação como essa. Quando a gente vê todos os processos, investigações, medidas que já foram tomadas contra parlamentares e políticos de direita nesse país, a impressão que a gente tem é que não vai restar muito político de direita num futuro próximo. Eu não acredito que Eduardo Bolsonaro tenha saído do Brasil para fazer turismo nos Estados Unidos. Eu suspeito que tenha sido a última alternativa que lhe restou para que ele não sofresse uma perseguição como a que o pai dele está sofrendo. E acho que eu vou pedir licença ao Beraldo para discordar dele. Eu acho que são duas questões completamente distintas. Como o Beraldo mesmo já disse aqui várias vezes, uma dessas situações se deu no contexto da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção deste país, que depois veio a ser implacavelmente desmontada, e eu não vejo nada do que está acontecendo no Brasil hoje que chegue aos pés do que foi a Lava Jato. Então, acho que são situações bastante distintas, e quando você tem um pai que é alvo de perseguição política, olha, quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso são alguns dos maiores juristas do Brasil, presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, e a gente pode lembrar também de todas as considerações que foram feitas no voto do ministro Fux. Quando você está numa situação como essa, e você tem uma família para proteger, é muito difícil você se colocar numa situação como essa. Então, eu acho que, como eu disse, eu não tenho informações suficientes para fazer uma avaliação completa dessa decisão que foi tomada pelo PL, mas, com base nas informações que eu tenho,
me parece que foi um recurso legítimo, ao contrário de vários outros recursos, decisões, processos que estão acontecendo no Brasil de hoje, que são tudo menos legítimos. Pois é, e tem muitas manifestações, inclusive no nosso chat, viu, Dávila? Manifestações bem divididas, né? Mas é importante destacar também um aspecto um aspecto simbólico, eu acho, dessa decisão do Partido Liberal, porque mostra a resistência de um grupo que entende que nós vivemos um momento de total anormalidade. E aí o partido toma essa decisão e alcança essa figura emblemática para o partido, que é Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado, está nos Estados Unidos. Enfim, todas as discussões que envolvem a atuação de Eduardo Bolsonaro, entrega essa responsabilidade de ser o líder da minoria. Como você bem disse, não poderá exercer de fato o cargo de liderança, né? Não vai poder fazer articulação em loco. Mas eu acho que tem esse aspecto simbólico que demonstraria a resistência do PL ou da minoria da oposição ao que eles chamam de perseguição, né? Todos contra o sistema, aquela coisa. Canhoto, o fato é isso que nós já comentamos aqui. É uma atitude legal, porque o partido pode escolher, mas é imoral, porque é óbvio que ele não vai conseguir exercer a função, e isso é uma forma de tentar salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E vejo ainda com outro problema, que o que Eduardo Bolsonaro se vangloriou de fazer nos Estados Unidos, que é conseguir aumentar a tarifa brasileira, não é algo que é politicamente atraente para ninguém, então nem mesmo para a própria direita. Então, assim, acho que é mais uma coisa nessa conta de que o partido se sacrifica para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, porque isso vai ter consequências, óbvio que vai ter consequências, porque não terá um líder de minoria de verdade. E, além de tudo, carrega todo esse fardo do próprio deputado ter se vangloriado da tal da história de ter feito lobby para as tarifas contra o povo brasileiro, porque isso não é contra o governo. Se fosse contra o governo, nós estaríamos aqui aplaudindo, mas não é contra o governo, é contra o povo. Nós é que estamos pagando essa conta. Nós é que estamos pagando a redução de exportações, perda de emprego. Então, assim, realmente eu vejo de uma forma com muita apreensão a utilização de um mecanismo legal por uma atitude, ao meu ver, imoral.